Cláudia trabalha 12 horas por dia lavando roupa para sustentar os 2 filhos. Mas quando descobre o que a vizinha rica faz com a própria sogra, ela toma uma decisão que vai mudar todas as vidas para sempre. Você já parou para pensar no que acontece atrás dos muros das casas bonitas? Pois é, nem tudo que reluz é ouro. E essa história que eu vou contar hoje é tão forte, tão real, que você vai precisar respirar fundo algumas vezes. Imagine uma mulher de 83 anos, magrinha, com as mãos trêmulas, carregando um balde pesado debaixo do sol de meio-dia. Agora imagina a nora dela, jovem, forte, sentada na sombra mexendo no celular e rindo. Parece coisa de filme, né? Mas aconteceu de verdade no interior de São Paulo, numa cidade pequena onde todo mundo se conhece, mas nem todo mundo tem coragem de falar. E sabe quem teve essa coragem? Uma mulher simples, pobre, que mal tinha o que comer em casa, mas que tinha algo que muito rico não tem: coração. O nome dela é Cláudia, mãe solteira de 2 meninos, lavadeira e a heroína dessa história. Fique comigo até o final, porque quando você descobrir o que essa mulher humilde fez, como ela salvou Dona Terezinha e principalmente o que aconteceu no final com a Nora Má, você vai se emocionar profundamente. Essa é daquelas histórias que a gente guarda no coração. E me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo? Quero saber quem está acompanhando essa história hoje. Vamos lá? O sol nascia devagar sobre a cidade de Pirapitinga, interior de São Paulo. Era uma dessas cidades pequenas onde o cheiro de pão na padaria acorda todo mundo antes do despertador tocar. As ruas de paralelepípedo brilhavam com o orvalho da manhã e o sino da igreja tocava às 6 horas em ponto. Na Rua das Acácias, 2 casas ficavam lado a lado, mas pareciam estar em mundos diferentes. De um lado, um sobrado grande, pintado de amarelo claro, com grades brancas e jardim bem cuidado. Do outro, uma casa pequena, reboco descascado, com varal cheio de roupa molhada e 2 meninos correndo descalços no quintal de terra batida. Cláudia acordou com o barulho dos filhos brigando por causa de um carrinho quebrado. Ela tinha 34 anos, mas o rosto cansado parecia de quem tinha muito mais. Cabelos presos num coque simples, mãos ásperas de tanto esfregar roupa e um sorriso que teimava em aparecer mesmo nos dias difíceis. "Pedro, Lucas, para com essa briga agora", disse ela colocando a chaleira no fogo. O café era ralo, com mais água que pó, mas estava quentinho. E às vezes, pensava ela, o quentinho já é alguma coisa. Do outro lado do muro, na casa grande, Dona Terezinha também acordava. Mas diferente de Cláudia, ela acordava com medo. Medo do que o dia ia trazer, medo da nora, medo de fazer algo errado e ser humilhada de novo. E foi justamente naquela manhã que os destinos dessas 2 mulheres iam se cruzar de um jeito que ninguém esperava. Cláudia saiu de casa às 7 da manhã, carregando uma bacia enorme de roupa na cabeça. Era dia de levar as roupas lavadas para Dona Marlene, que morava 3 ruas acima. Os meninos tinham ido para a escola com a barriga roncando, mas ela prometeu que no almoço ia ter arroz com ovo. Não era muito, mas era o que dava para fazer. O sol já esquentava forte quando ela passou em frente ao sobrado amarelo. Normalmente, ela nem olhava muito. Casa de rico era outra realidade, outro mundo. Mas naquela manhã, um barulho chamou sua atenção. Era uma voz fina, trêmula, vinda dos fundos da casa. "Por favor, minha filha, o balde está muito pesado, eu não vou conseguir." Cláudia parou. O coração apertou. Ela conhecia aquela voz. Era Dona Terezinha, a velhinha que morava ali. Elas já tinham trocado bom dia algumas vezes na rua, e a senhora sempre foi educada, delicada. Uma vez até deu um pacote de bolacha para os meninos dela. "Não me interessa se está pesado. A senhora tem que levar para o tanque agora. Eu não vou fazer o serviço que é seu", gritou outra voz, mais jovem, mais dura. Cláudia olhou para os lados. A rua estava vazia. Devagar, ela se aproximou do muro e olhou pela fresta do portão entreaberto. O que ela viu fez o sangue gelar nas veias. Dona Terezinha, aquela senhora miudinha de 83 anos, estava tentando erguer um balde cheio de roupas molhadas.
As mãos dela tremiam, o rosto estava vermelho de esforço e o suor escorria pela testa enrugada. Do outro lado do quintal, sentada numa cadeira de praia debaixo de uma sombrinha, estava Viviane, a nora, jovem, bonita, com as unhas feitas, mexendo no celular como se nada estivesse acontecendo. Eu tô tentando, minha filha, mas meus braços não estão aguentando mais, Dona Terezinha falou com a voz falhando. Então tenta mais forte. Ou a senhora acha que eu vou parar o que tô fazendo para te ajudar? Eu não sou empregada sua, não, Viviane respondeu sem nem levantar os olhos do celular. Cláudia sentiu uma onda de revolta subir pelo peito. As próprias mãos dela, calejadas de tanto lavar roupa dos outros, apertaram a alça da bacia com força. Ela sabia o que era carregar peso. Ela sabia o que era trabalhar até o corpo gritar de dor. Mas ela tinha 34 anos. Dona Terezinha tinha 83. Por um instante, pensou em bater no portão, em falar alguma coisa. Mas o medo bateu junto. Medo de criar confusão, medo de perder as clientes que tinha, medo de ser chamada de intrometida. Gente pobre não pode se meter em confusão, pensou. A gente já tem problema demais. Com o coração apertado, Cláudia seguiu seu caminho. Mas a imagem de Dona Terezinha não saiu da cabeça dela o dia inteiro. Enquanto esfregava a roupa no tanque de Dona Marlene, ela pensava na velhinha. Enquanto pendurava lençol no varal, ela pensava. Enquanto voltava para casa com os poucos trocados que tinha, ela pensava. Chegou em casa no fim da tarde. Os meninos brincavam na rua com uma bola furada. Ela entrou, guardou o dinheiro num potinho de café vazio e começou a fazer o jantar. Arroz, feijão e uns pedaços de linguiça que tinham sobrado do fim de semana. Mãe, a senhora está quieta hoje. Aconteceu alguma coisa? Pedro, o mais velho de 9 anos, perguntou enquanto colocava a mesa. Não, meu filho, só tô cansada, mentiu ela. Mas não era só cansaço, era angústia. Era aquela sensação de ter visto algo errado e não ter feito nada. Depois do jantar, quando os meninos já estavam dormindo, Cláudia foi até a janela que dava para o quintal. Dali, ela conseguia ver um pedaço da casa vizinha. A luz da cozinha estava acesa. Ela viu a silhueta de Dona Terezinha passando devagar, curvada, segurando na parede. Jesus, que situação, murmurou sozinha. Foi deitar, mas o sono não veio fácil. Ficou revirando na cama, pensando. Será que era só aquele dia? Será que sempre foi assim? E o filho da Dona Terezinha, cadê que tá? No dia seguinte, Cláudia acordou decidida. Ia prestar atenção, ia observar. Não ia se meter, mas ia ficar de olho. E foi o que fez. Durante uma semana inteira, toda vez que passava na frente da casa, ela diminuía o passo. Toda vez que estava no quintal pendurando roupa, ela prestava atenção nos sons que vinham de lá. E o que ela descobriu foi pior do que imaginava. Dona Terezinha era tratada como escrava na própria casa. Acordava antes de todo mundo para fazer café. Varria o quintal enorme sozinha. Lavava roupa no tanque, mesmo com as mãos inchadas de reumatismo. E Viviane? Viviane ficava deitada até tarde, pintava a unha, assistia à televisão e só abria a boca para mandar ou para reclamar. Cláudia viu a velhinha tropeçar carregando um saco de lixo. Viu ela sentada no chão, cansada demais para levantar. Viu Viviane jogar um prato sujo na pia e gritar: "Lava isso aí antes que azede!" E toda vez que via, o coração dela doía mais. Até que numa sexta-feira aconteceu algo que mudou tudo. Cláudia estava voltando do mercadinho com uma sacolinha de pão quando ouviu um grito vindo da casa amarela. "Cai fora daqui, velha inútil! Vai sentar lá fora e fica quieta! Não quero te ver na minha frente!" Cláudia parou na hora, olhou para o portão e dessa vez não pensou duas vezes. Empurrou o portão devagar e entrou. Dona Terezinha estava sentada no degrau da cozinha, chorando baixinho, as mãos tremendo no colo. "Dona Terezinha, a senhora está bem?" Cláudia perguntou. A velhinha levantou o rosto assustada, os olhos vermelhos de tanto chorar. "Cláudia, minha filha, eu tô bem sim." "A senhora não está bem não, Dona Terezinha. Eu vi, eu ouvi."
Nesse momento, Viviane apareceu na porta da cozinha de braços cruzados. E quem é você para entrar aqui sem ser chamada? O ar ficou tenso. Cláudia engoliu seco, mas não abaixou a cabeça. Eu sou a vizinha e vim ver se a senhora está precisando de alguma coisa. Ela não precisa de nada, pode ir embora. Cláudia olhou para Dona Terezinha, que desviou o olhar com vergonha. E foi nesse momento que ela tomou uma decisão que ia mudar tudo. Será que Cláudia vai ter coragem de enfrentar Viviane? E o que Dona Terezinha esconde que ninguém sabe? Continua comigo no próximo capítulo. Cláudia não conseguiu dormir naquela noite. Revirava de um lado para o outro na cama, pensando em Dona Terezinha. A imagem da velhinha chorando, sentada naquele degrau, não saía da cabeça. E pior, a cara de deboche de Viviane, tratando aquilo tudo como se fosse normal. O despertador tocou às 5 da manhã. Ela levantou cansada, fez o café aguado de todo dia, acordou os meninos e preparou eles para a escola. Pedro percebeu que a mãe estava diferente. "Mãe, a senhora dormiu mal?" "Dormi sim, meu filho. É só dor nas costas. Vai, que vocês vão se atrasar." Mentira. Não era dor nas costas, era dor na consciência. Depois que os meninos saíram, Cláudia ficou parada na janela da cozinha, olhando para a casa amarela ao lado. O sol começava a clarear o céu, e ela viu quando a luz da cozinha de lá acendeu. Era Dona Terezinha, com certeza, começando mais um dia de trabalho forçado. Não dá para ficar só olhando, ela murmurou sozinha. Foi até o armário da cozinha e pegou uma marmita velha de plástico. Colocou um pouco do arroz e do feijão que tinha sobrado do jantar. Não era muito, mas era o que tinha. Tampou a marmita, enrolou num pano limpo e saiu de casa. O coração batia acelerado enquanto ela atravessava o quintal e chegava até um muro que separava as duas casas. Era um muro baixo, dava para ver por cima se ela subisse num banquinho. Dona Terezinha chamou baixinho, esticando o pescoço. Do outro lado, a velhinha apareceu, os olhos arregalados de surpresa. "Cláudia, minha filha, o que você está fazendo aí?" "Trouxe uma comidinha para a senhora. Sei que a senhora trabalha demais e às vezes não sobra tempo nem para comer direito." Dona Terezinha olhou para os lados com medo. A casa ainda estava quieta. Viviane devia estar dormindo. "Minha filha, você não precisava." "Eu sei que não precisava, mas eu quis. Pega logo antes que esfrie." A velhinha se aproximou do muro, os olhos marejados, e pegou a marmita com as mãos trêmulas. "Que Deus te abençoe, menina. Você não sabe o quanto isso significa." "Eu sei sim, Dona Terezinha. Eu sei o que é passar necessidade. E sei também o que é ser tratada que nem nada. Mas a senhora não merece isso." As duas ficaram em silêncio por um momento. Só o canto dos pássaros e o barulho distante de um carro passando na rua. "Cláudia, eu não posso falar muito agora, mas obrigada. De coração. Não precisa agradecer. A senhora precisa de alguma outra coisa? Remédio, alguma coisa?" Dona Terezinha balançou a cabeça, mas Cláudia percebeu que ela queria dizer algo e não conseguia. "Dona Terezinha, a senhora pode confiar em mim. Eu não vou contar para ninguém." A velhinha respirou fundo, olhou de novo para casa e sussurrou. Ela não deixa eu comer direito. Diz que comida tá cara, que eu como demais, que eu não mereço. Às vezes, eu passo o dia inteiro só com um pão e um café." Cláudia sentiu uma onda de raiva subir pelo peito. Apertou os punhos, mas se controlou. "E o seu filho? Cadê ele nessa história?" "Ele viaja muito, trabalha com caminhão, fica semanas fora. E quando ele liga, ela atende, diz que tá tudo bem, que eu tô bem. Ele acredita." "A senhora já tentou falar com ele?" "Já, mas ela sempre tá por perto. E depois que ele desliga, ela fica nervosa comigo, diz que eu tô inventando coisa, que eu tô ficando velha e confusa." A senhora entendeu tudo. Era manipulação pura. Viviane controlava tudo, e a pobre da Dona Terezinha estava presa naquela situação. "Escuta aqui, Dona Terezinha, eu vou dar um jeito de ajudar a senhora. Não sei como ainda, mas vou." "Não, minha filha, não se mete nisso. Você pode se dar mal." "Eu já me dei mal a vida inteira, Dona Terezinha. Mais um pouco não vai fazer diferença. Agora vai, come essa comida antes que esfrie.
E qualquer coisa mesmo, a senhora me chama. Eu tô bem aqui do lado. A velhinha assentiu, as lágrimas escorrendo pelo rosto enrugado. Segurou a marmita contra o peito como se fosse um tesouro e voltou para dentro de casa. Cláudia desceu do banquinho com o coração acelerado. Voltou para a casa dela, fechou a porta e encostou nela, respirando fundo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Repetia para si mesma. Ela era pobre, não tinha influência, não tinha dinheiro, não tinha nada. Mas tinha uma coisa que muita gente rica não tem: coragem e disposição para fazer o certo, mesmo que doesse. Nos dias seguintes, Cláudia começou a criar uma rotina. Toda manhã, antes de sair para trabalhar, ela preparava uma marmitinha pequena e deixava escondida num buraco do muro, num lugar que só ela e Dona Terezinha sabiam. Às vezes, era só um pão com manteiga. Outras vezes, um pouco de arroz com ovo, o que tivesse. E toda manhã, quando Viviane ainda estava dormindo, Dona Terezinha pegava aquela comidinha e comia escondida no quartinho dos fundos. Foi assim durante quase 2 semanas, até que um dia algo deu errado. Cláudia tinha colocado a marmita no lugar de sempre e tinha ido trabalhar. Mas naquele dia, Viviane acordou mais cedo e viu quando Dona Terezinha foi até o muro. "O que a senhora está fazendo aí?" Viviane gritou da janela. Dona Terezinha congelou, a marmita na mão. Eu estava só olhando o quintal." "Mentira! O que a senhora está escondendo?" Viviane desceu as escadas correndo, atravessou o quintal e arrancou a marmita da mão da velhinha. "O que é isso? Comida? De onde veio isso?" Eu achei." "Achei onde? Quem te deu isso?" Dona Terezinha começou a chorar, tremendo inteira. "Responde." Foi a Cláudia, a vizinha." Os olhos de Viviane se arregalaram de raiva. Aquela favelada metida a besta, como ela ousa? Jogou a marmita no chão, quebrando tudo. A comida se espalhou pela terra. "A senhora vai ver o que é bom para tosse agora, e aquela vizinha também." Viviane pegou o celular, saiu para a rua e bateu na porta de Cláudia com força. Cláudia abriu a porta, assustada. "Quem você pensa que é para ficar dando comida para minha sogra pelas costas?" "Eu só estava ajudando. A senhora não alimenta ela direito." "Isso não é problema seu. Você é uma pobre coitada que mal tem o que dar para os próprios filhos e fica se metendo na vida dos outros." Cláudia sentiu o sangue ferver, cerrou os punhos, mas manteve a voz firme. "Eu posso ser pobre, mas eu tenho dignidade. E eu não deixo ninguém passar fome do meu lado, muito menos uma velhinha indefesa." "Indefesa? Ela é minha sogra e eu cuido dela do meu jeito. Agora para de se meter, ou eu chamo a polícia." "Chama e vai explicar para eles por que sua sogra tá magra que nem um palito, cheia de hematomas e com medo de você." Viviane ficou pálida por um segundo. Não esperava que Cláudia revidasse. "Você vai se arrepender disso", disse entre dentes, e voltou para casa batendo o portão. Cláudia fechou a porta, o coração disparado. As mãos tremiam. Ela sabia que tinha acabado de fazer uma inimiga perigosa. Mas não se arrependia. Naquela noite, enquanto os meninos dormiam, ela ficou na janela olhando para a casa amarela. A luz do quarto de Dona Terezinha estava acesa. A velhinha devia estar com medo, com fome, sozinha. "Eu não vou desistir", Cláudia murmurou. "Eu prometo, Dona Terezinha, eu não vou desistir." Mas Viviane não ia deixar barato. E o que ela fez no dia seguinte quase destruiu tudo. O que será que aconteceu? Descubra no próximo capítulo. O sol mal tinha nascido quando Cláudia ouviu a batida forte na porta. Era um tipo de batida que não traz coisa boa. Batida de autoridade. Ela se levantou assustada, vestiu um roupão por cima da camisola velha e foi atender, o coração já acelerado. Quando abriu a porta, levou um susto. Eram 2 policiais. "Bom dia. A senhora é Cláudia Santos?" Sou sim, senhor. Aconteceu alguma coisa?" "A senhora conhece Dona Viviane Ferreira, moradora da casa ao lado?" O estômago de Cláudia embrulhou. "Conheço sim. Ela fez uma denúncia de que a senhora está invadindo a propriedade dela e assediando a sogra dela.
Isso procede? Eu só estava ajudando a dona Terezinha. A senhora pode explicar melhor? Cláudia respirou fundo, tentando se acalmar. Convidou os policiais para entrar. Eles ficaram na porta mesmo, mas pelo menos pararam de falar alto. Os vizinhos já estavam espiando pelas janelas. Olha, seu guarda, eu trabalho o dia inteiro lavando roupa para os outros. Esses 2 meninos aí dormindo são meus filhos. Eu acordo 5 da manhã, deito meia-noite e faço de tudo para sustentar eles. Mas do muro da minha casa, eu vejo a casa da vizinha e eu tenho visto coisa que não tá certa. Que tipo de coisa? A dona Terezinha, que é a sogra da Viviane, é uma senhora de 83 anos. E ela é obrigada a fazer serviço pesado, carregar coisa que ela não aguenta e ainda por cima passa fome. Eu só dei um pouco de comida para ela. Isso agora é crime? Os policiais se entreolharam. A senhora tem como provar isso que está falando? Eu vi com meus próprios olhos. Ver não é prova, dona Cláudia. A senhora tem foto, vídeo, alguma coisa? Ela ficou em silêncio. Não tinha nada. Só a palavra dela contra a de Viviane. E ela sabia que palavra de pobre não vale muito nesse mundo. Olha, a gente vai conversar com a outra parte também, mas fica o aviso. Não invada a propriedade alheia. Se quiser ajudar alguém, faz isso dentro da sua casa. Entendeu? Mas, seu guarda, a senhora precisa de ajuda. Ela está sendo maltratada. Se for o caso, a senhora pode fazer uma denúncia formal no Conselho do Idoso, mas não pode ficar entrando na casa dos outros. Isso pode dar problema para a senhora. Os policiais foram embora. Cláudia fechou a porta e sentou no chão da sala, as mãos tremendo. Pedro e Lucas acordaram com o barulho e vieram correndo. Mãe, o que a polícia estava fazendo aqui? Não foi nada, meu filho, volta para a cama. Mas mãe, eu disse que não foi nada, vai. Ela nunca gritava com os meninos. Pedro percebeu que era sério e levou o irmãozinho de volta para o quarto. Cláudia ficou sozinha na sala, a cabeça nas mãos. O que eu faço agora, meu Deus? O que eu faço? Do outro lado do muro, Viviane comemorava. Tinha conseguido o que queria: assustar aquela vizinha intrometida. Agora ela ia pensar 2 vezes antes de se meter onde não era chamada. Mas ela não contava com a teimosia de Cláudia. Naquela mesma tarde, depois de deixar os meninos na escola, Cláudia foi até a igreja da cidade. Precisava de conselho. Padre Augusto era conhecido por ajudar quem precisava, e talvez ele soubesse o que fazer. Encontrou o padre no salão paroquial, organizando doações de roupa. Padre, o senhor tem 1 minutinho? Cláudia, claro, minha filha, o que aconteceu? Você está com uma cara. Ela contou tudo. Desde o dia que viu Dona Terezinha carregando o balde pesado, passando pelas marmitas escondidas, até a visita dos policiais naquela manhã. O padre escutou tudo em silêncio, o rosto ficando cada vez mais sério. Que situação difícil, minha filha. Padre, o que eu faço? Eu não posso deixar aquela senhora sofrer daquele jeito, mas eu também não posso me dar mal. Eu tenho 2 filhos para criar sozinha. Eu entendo. Olha, você fez certo em vir falar comigo. Vou te ajudar. Primeiro, a gente precisa de prova do que está acontecendo. Sem prova, é a palavra dela contra a sua, e infelizmente você sabe como essas coisas funcionam. Eu sei, padre, eu sei. Segundo, eu vou conversar com o Conselho do Idoso. Eles podem fazer uma visita na casa, avaliar a situação da Dona Terezinha. Mas isso leva tempo. E enquanto isso, o que eu faço? Fico de braços cruzados vendo a velhinha sofrer? O padre pensou por um momento. Você tem celular com câmera? Tenho sim. Então, sempre que você ver algo errado, você filma. De longe, sem invadir a propriedade deles. Junta essas provas. Quando tiver o suficiente, a gente leva para o conselho e até para a polícia se for preciso. Cláudia assentiu. Finalmente alguém que acreditava nela e que estava disposto a ajudar. Obrigada, padre. Obrigada mesmo. Vai com Deus, minha filha. E cuidado. Gente que maltrata idoso é capaz de qualquer coisa. Ela saiu da igreja com uma missão. Ia juntar provas. Ia mostrar para todo mundo quem Viviane realmente era. Nos dias seguintes, Cláudia começou a observar tudo. Sempre que estava em casa, ficava de olho. E sempre que via algo, filmava.
Filmou Dona Terezinha carregando um saco de lixo maior que ela. Filmou Viviane gritando com a velhinha no quintal. Filmou a sogra caindo de joelhos de cansaço. Cada vídeo era uma facada no coração, mas era uma prova necessária. Uma semana depois, ela já tinha quase 10 vídeos salvos no celular. Voltou na igreja e mostrou para o padre Augusto. Meu Deus do céu, isso é muito grave, Cláudia. Eu sei, padre. E agora? O que a gente faz? Agora eu vou levar isso para o conselho e vou pedir para eles agilizarem a visita. 2 dias depois, na quinta-feira de manhã, uma assistente social e uma enfermeira do Conselho do Idoso apareceram na porta da Casa Amarela. Viviane atendeu com aquele sorriso falso que ela usava para enganar todo mundo. Bom dia, posso ajudar? Bom dia, sou Mariana, assistente social, e essa é a enfermeira Juliana. Recebemos uma denúncia anônima sobre a situação de Dona Terezinha Alves, que mora aqui. Podemos conversar com ela? O sorriso de Viviane desapareceu na hora. Denúncia? Que denúncia? Minha sogra está muito bem cuidada. Ótimo, então não vai ter problema a gente fazer uma avaliação rápida, né? Viviane não tinha escolha. Deixou as duas entrarem, mas ficou o tempo todo por perto, vigiando. Dona Terezinha estava sentada na cozinha descascando batata. Quando viu as duas mulheres, os olhos dela brilharam com uma mistura de esperança e medo. Dona Terezinha, podemos conversar um pouquinho com a senhora? A velhinha olhou para Viviane, que fez uma cara de advertência. Pode sim. A senhora tem se alimentado bem? Tá tomando seus remédios? Tô, sim. A senhora faz todas as tarefas da casa sozinha? Não, a Viviane me ajuda. Mentira. E as 3 mulheres sabiam disso. Mas Dona Terezinha tinha medo demais para falar a verdade. A enfermeira pediu para examinar a pressão e o peso da idosa, e o que descobriu foi alarmante. Dona Terezinha está com pressão alta e muito abaixo do peso ideal para a idade dela. A senhora come quantas vezes por dia? 3 vezes. Outra mentira. A enfermeira e a assistente social trocaram olhares. Dona Terezinha, a senhora tem alguma reclamação sobre como é tratada aqui? Silêncio. A velhinha olhou para o chão. Não, tá tudo bem. Viviane sorriu, vitoriosa. Viram? Tá tudo bem. Agora, se me dão licença, tenho coisas para fazer. As duas mulheres foram embora, mas não convencidas. Do lado de fora, a assistente social anotou tudo num relatório. Ela tá com medo. Não vai falar nada enquanto a nora estiver por perto. E o que a gente faz? A gente volta, sem avisar, e tenta pegar a Dona Terezinha sozinha. Enquanto isso, da janela de casa, Cláudia tinha visto tudo. Tinha visto a visita do conselho, tinha visto as mulheres indo embora com cara de preocupadas. E tinha visto, também, o olhar de ódio que Viviane lançou na direção da casa dela. Naquela noite, Cláudia trancou todas as portas e janelas. Tinha um pressentimento ruim. E ela estava certa, porque no dia seguinte, Viviane ia fazer algo que colocaria a vida de todos em perigo. O que será que ela aprontou? Continue no próximo capítulo. A vingança veio numa sexta-feira à noite. Cláudia estava na cozinha preparando o jantar dos meninos quando sentiu um cheiro forte de fumaça. Primeiro pensou que era o feijão queimando no fogão, mas não era. O cheiro vinha de fora. Correu até a janela e o que viu fez o coração parar. O varal dela, cheio de roupa limpa que tinha lavado o dia inteiro, estava pegando fogo. Meu Deus! Ela correu para o quintal com um balde d'água, mas as chamas já tinham se espalhado. O fogo subia pelas roupas, devorando o trabalho de uma semana inteira. Aquelas eram roupas das clientes dela, roupas que ela ia devolver no sábado, roupas que representavam o dinheiro da comida da semana que vem. Pedro, Lucas, pega o balde, rápido! Os meninos vieram correndo, assustados. Juntos, eles jogaram água tentando apagar. Vizinhos começaram a aparecer para ajudar. Em 10 minutos, o fogo estava apagado, mas o estrago já estava feito. As roupas estavam destruídas, queimadas, encharcadas, impossíveis de salvar. Cláudia caiu de joelhos no chão molhado, as mãos na cabeça. Como é que eu vou pagar isso? Como? Era a roupa das clientes. Eu vou perder todo mundo. Eu não tenho dinheiro para repor. Pedro, com apenas 9 anos, abraçou a mãe com força.
A gente dá um jeito, mãe. A gente sempre dá um jeito. Mas o menino tinha lágrimas nos olhos. Ele sabia que a situação estava difícil. Foi quando Cláudia olhou para a casa amarela ao lado e viu. Viviane estava na janela do andar de cima, olhando para baixo. E quando os olhos das duas se encontraram, Viviane sorriu. Um sorriso frio, maldoso. Foi ela. Tinha sido ela. Cláudia sentiu uma raiva subir pelo peito como nunca tinha sentido antes. Levantou-se, atravessou o quintal e bateu no portão da casa amarela com força. "Abre essa porta! Abre agora!" Viviane desceu e abriu o portão com aquela cara de deboche. "Algum problema, vizinha?" "Problema? Você botou fogo no meu varal. Você destruiu meu trabalho." "Eu? Eu estava em casa o tempo todo. Você tem prova do que está falando?" "Eu vi você na janela. Eu vi." "Ver não é prova. Você mesma devia saber disso, depois da visita dos policiais aqui, lembra?" Cláudia cerrou os punhos. Queria bater naquela mulher. Queria gritar. Queria fazer justiça com as próprias mãos. Mas se controlou. Não ia descer ao nível dela. "Você vai pagar por isso." "De um jeito ou de outro, você vai pagar. Boa sorte tentando. Agora sai da minha porta antes que eu chame a polícia de novo." E bateu o portão na cara de Cláudia. Naquela noite foi uma das piores da vida dela. Depois que os meninos dormiram, ela ficou sentada na mesa da cozinha, fazendo contas. As clientes iam cobrar pelas roupas perdidas. Ela não tinha como pagar. Ia perder o trabalho. Ia perder a fonte de renda. Como ia sustentar os filhos? Chorou até não ter mais lágrimas. Mas no meio daquela dor toda, uma coisa ficou clara na cabeça dela. Não ia desistir. Viviane queria que ela sumisse, que parasse de se meter, que deixasse Dona Terezinha sofrer em silêncio. Mas ela não ia dar esse gostinho para aquela mulher. No sábado de manhã, com os olhos inchados de tanto chorar, Cláudia foi até a casa das clientes, uma por uma, explicar o que tinha acontecido. Algumas entenderam, outras ficaram bravas e disseram que não iam mais contratar ela. No final do dia, ela tinha perdido metade das clientes. Voltou para casa arrasada, mas quando chegou, tinha uma surpresa esperando. Na porta da casa dela tinha um saco de arroz, um pacote de feijão, macarrão, óleo e algumas verduras. Tinha um bilhete em cima. Soube do que aconteceu. Deus enxerga tudo. Não desiste. Padre Augusto. Cláudia segurou o bilhete contra o peito e chorou de novo, mas dessa vez eram lágrimas de gratidão. Nos dias seguintes, a notícia do incêndio no varal se espalhou pela cidade pequena. E algo incrível começou a acontecer. Pessoas que Cláudia mal conhecia começaram a aparecer oferecendo ajuda. Dona Lourdes, da padaria, disse que podia dar uns pães velhos no fim do dia. Seu Zé, do mercadinho, separou umas verduras que iam estragar e deu para ela. E Teresa, uma lavadeira mais antiga da cidade, apareceu com uma proposta. "Cláudia, eu tô ficando velha, minhas mãos já não aguentam muito. Que tal a gente fazer uma parceria? Eu passo as clientes para você e você me dá uma porcentagem. Assim você não perde renda e eu posso descansar um pouco." Era a salvação que ela precisava. "Sério, dona Teresa, a senhora faria isso por mim?" "Faria sim, porque eu sei que você é trabalhadora, honesta e está tentando fazer a coisa certa. E isso vale mais que muito dinheiro nesse mundo." Cláudia abraçou a mulher com força, chorando de emoção. Mas enquanto ela reconstruía a vida dela, do outro lado do muro, a situação de Dona Terezinha só piorava. Viviane, furiosa com a visita do conselho do idoso, descontava tudo na sogra. Agora, além de fazer a velhinha trabalhar até cair, ela tinha cortado ainda mais a comida. Dona Terezinha estava cada dia mais fraca, mais magra, mais apagada. E Cláudia via tudo. De longe, pela fresta do muro, ela via. E filmava. Cada abuso, cada grito, cada humilhação. Juntava prova atrás de prova. Até que uma noite aconteceu o impensável. Era quase meia-noite quando Cláudia ouviu um barulho estranho vindo da casa amarela. Parecia alguém gemendo de dor. Ela foi até a janela e prestou atenção. Era Dona Terezinha. Ela estava chamando por ajuda. "Socorro! Alguém, por favor!" Cláudia não pensou duas vezes.
pulou o muro baixo, coisa que ela nunca tinha feito, atravessou o quintal da casa vizinha e foi até os fundos onde ficava o quartinho de Dona Terezinha. A porta estava trancada por fora. Dona Terezinha, sou eu, Cláudia. O que aconteceu? Cláudia, minha filha, ela me trancou aqui. Eu tô passando mal. Acho que é o coração. Eu vou te tirar daí. Espera. Cláudia procurou alguma coisa para arrombar o cadeado. Achou uma pedra grande e bateu com força até o cadeado quebrar. Abriu a porta e encontrou Dona Terezinha caída no chão, suando frio, a mão no peito. Meu Deus, Dona Terezinha, aguenta firme, eu vou chamar ajuda. Ela pegou o celular e ligou para o SAMU. Explicou a situação. A ambulância estava a caminho. Foi quando Viviane apareceu, acordada pelo barulho. O que você está fazendo aqui? Como ousa entrar na minha casa? Sua sogra está tendo um infarto e você trancou ela no quarto. Mentira! Ela que pediu para trancar para não sair de noite. Para de mentir, eu já liguei para o SAMU e dessa vez todo mundo vai saber o que você faz com ela. A ambulância chegou em 10 minutos. Os paramédicos entraram, avaliaram Dona Terezinha e confirmaram. Ela estava tendo um princípio de infarto, precisava ir para o hospital urgente. Enquanto colocavam a velhinha na maca, um dos paramédicos perguntou: quem é a responsável por ela? Eu sou a nora, Viviane se adiantou. E eu sou a vizinha que salvou ela, Cláudia rebateu. E tenho provas de que essa mulher maltrata a sogra. Tenho vídeos, tenho testemunhas, tenho tudo. O paramédico franziu a testa. A gente vai levar ela para o hospital e vocês duas vão ter que resolver isso com as autoridades. Dona Terezinha foi levada e Cláudia, mesmo com medo das consequências, sabia que tinha feito a coisa certa. Mas o que ela não sabia é que aquela noite ia mudar tudo. Será que Dona Terezinha vai sobreviver? E o que vai acontecer com Viviane agora que Cláudia tem provas? Continue no próximo capítulo para descobrir. O hospital estava silencioso naquela madrugada. Cláudia ficou na sala de espera, mesmo sem ser família. Não conseguia ir embora sem saber se Dona Terezinha ia ficar bem. Tinha deixado os meninos com Dona Teresa, a lavadeira que tinha virado sua parceira, e voltado correndo para o hospital. Viviane também estava lá, mas do outro lado da sala. As duas não trocavam palavra, só olhares de ódio. Depois de 2 horas, um médico saiu da sala de emergência. Família da senhora Terezinha Alves. Viviane se levantou rápido, Cláudia também. Eu sou a nora dela, disse Viviane. E eu sou a vizinha que salvou ela, completou Cláudia. O médico olhou para as duas, confuso com a tensão no ar. Bom, a senhora teve um princípio de infarto. Conseguimos estabilizar, mas ela está muito debilitada. Desnutrição severa, anemia, pressão descontrolada. Quando foi a última vez que ela fez acompanhamento médico? Viviane engoliu seco. Faz uns meses. Meses? Pelo estado dela, parece que faz anos. E tem mais uma coisa. Ela tem várias contusões pelo corpo. Algumas antigas, outras mais recentes. A senhora sabe explicar isso? Ela cai muito. Sabe como é, a idade. Não parecem quedas, o médico disse sério. Parecem outros tipos de trauma. Cláudia deu um passo à frente. Doutor, eu tenho vídeos que provam que essa mulher maltrata a sogra. Posso mostrar para o senhor? O médico olhou de Viviane para Cláudia. Olha, eu não posso me meter em questões familiares, mas o que eu posso fazer é notificar o Conselho do Idoso e o Ministério Público sobre o estado de saúde da paciente, porque isso aqui não é normal. E eu tenho obrigação legal de reportar casos suspeitos de maus tratos. Viviane ficou pálida. Mas, doutor, não é nada disso. Ela é bem cuidada. Então, por que ela está nesse estado? A senhora vai ter que explicar isso para as autoridades. Naquele momento, Cláudia soube que tinha vencido. A verdade estava vindo à tona. Finalmente. O médico deixou as duas entrarem no quarto, para ver Dona Terezinha, mas uma de cada vez. Cláudia entrou primeiro, mesmo com Viviane reclamando. Dona Terezinha estava deitada na cama do hospital, com soro no braço, aparelhos apitando ao redor. Quando viu Cláudia, os olhos dela se encheram de lágrimas. Minha filha, você me salvou. Não fala, Dona Terezinha, guarda as forças.
Não, eu preciso falar. Antes que seja tarde, eu preciso que você saiba. Cláudia pegou a mão trêmula da velhinha. Eu sei de tudo, e agora todo mundo vai saber também. A senhora não vai mais sofrer, eu prometo. Meu filho precisa saber a verdade. Ele não sabe de nada. Ela sempre enganou ele. A gente vai avisar ele sim. A senhora sabe o telefone dele? Dona Terezinha ditou o número com dificuldade. Cláudia anotou no celular. Agora descansa, tá bom? Eu vou cuidar de tudo. Quando Cláudia saiu do quarto, Viviane tentou entrar, mas Dona Terezinha fez um gesto para o médico. Não quero ela aqui, por favor. Foi a primeira vez que Dona Terezinha teve coragem de dizer não, e o médico respeitou. Sinto muito, mas a paciente não quer visita da senhora agora. Viviane saiu do hospital furiosa, mas também com medo. As coisas estavam saindo do controle dela. Cláudia ficou mais um pouco, até o sol nascer. Depois voltou para casa, pegou os meninos e explicou que ia precisar da ajuda deles. Meninos, a Dona Terezinha está no hospital. Ela está precisando muito da gente. Vocês estão dispostos a ajudar ela? Sim, mãe. Os dois responderam juntos. Então bora, a gente tem trabalho para fazer. A primeira coisa que Cláudia fez foi ligar para o filho de Dona Terezinha. O número tocou várias vezes antes de alguém atender. Alô? Bom dia. O senhor é Roberto, filho da Dona Terezinha? Sou sim. Quem é? Meu nome é Cláudia. Sou vizinha da sua mãe. Senhor Roberto, eu tenho uma notícia ruim. Sua mãe está no hospital. Do outro lado da linha, silêncio. Depois, uma voz preocupada. Como assim? O que aconteceu? Ela teve um princípio de infarto ontem à noite. Tá estável agora, mas... Senhor Roberto, eu preciso falar com o senhor sobre umas coisas sérias. Fala, o que está acontecendo? Cláudia respirou fundo e contou tudo. Desde o primeiro dia que viu Dona Terezinha sendo maltratada, passando pelas marmitas escondidas, os vídeos, o incêndio no varal, até a noite em que encontrou a velhinha trancada no quarto, tendo um infarto. Roberto ficou em silêncio do outro lado. Um silêncio pesado, dolorido. Eu não sabia. A Viviane sempre dizia que estava tudo bem, que minha mãe estava bem cuidada. Ela mentiu, senhor Roberto. E sua mãe tinha medo de contar a verdade, porque a Viviane ameaçava ela. Onde você está agora? Em casa. Mas posso ir para o hospital se o senhor precisar? Não, fica aí. Eu tô em Goiás, mas vou pegar a estrada agora. Chego aí em umas 6 horas. E Cláudia, obrigado. Muito obrigado por cuidar da minha mãe quando eu não estava lá para fazer isso. A voz dele falhou no final. Estava chorando. Não precisa agradecer. Eu só fiz o que era certo. Tem muita gente que não faz. Você é um anjo na vida da minha mãe. Cláudia desligou com os olhos marejados. Não era anjo, não. Era só uma mulher pobre tentando fazer o bem num mundo cheio de maldade. As horas passaram devagar. Cláudia foi trabalhar, pegou umas roupas para lavar das clientes novas que Dona Teresa tinha passado para ela, mas a cabeça estava longe. Pensava em Dona Terezinha, em Roberto chegando, em Viviane sendo desmascarada. No fim da tarde, o telefone tocou. Era Roberto. Cláudia, eu acabei de chegar no hospital. Acabei de ver minha mãe. E acabei de falar com o médico. Ele me contou tudo. E a Viviane? Mandei ela embora. Falei que não quero mais ela perto da minha mãe. E vou dar entrada no divórcio ainda essa semana. Graças a Deus. Mas tem uma coisa. O médico disse que minha mãe não pode voltar para casa sozinha. Ela precisa de cuidados, de alguém com ela o tempo todo. E eu viajo muito, trabalho com caminhão, fico semanas fora. Cláudia sentiu o coração apertar. Sabia onde aquilo ia dar. Eu sei que é muito pedir, mas você aceitaria cuidar dela? Eu pagaria, óbvio, um salário digno, comida, tudo o que você precisar. Eu sei que você tem seus filhos, sua vida, mas você é a única pessoa que a minha mãe confia agora. Cláudia olhou para os 2 meninos brincando no quintal. Olhou para a casa pequena, para o tanque cheio de roupa, para a vida simples, mas honesta que tinha construído. E pensou em Dona Terezinha. Sozinha, assustada, precisando de alguém. Eu aceito, disse sem pensar 2 vezes. Sério? Sério, mas com uma condição.
Os meus filhos vêm junto. Eu não separo deles. Sem problema. A casa é grande, tem espaço para todo mundo. E vai ser bom para minha mãe ter crianças por perto de novo. Ela sempre adorou crianças. Foi assim que, uma semana depois, Cláudia e os meninos se mudaram para a Casa Amarela. A mesma casa onde Dona Terezinha tinha sofrido tanto, agora seria a casa onde ela ia ser cuidada com amor. Viviane teve que sair. Roberto colocou ela para fora sem dó nem piedade. Ela tentou reclamar, tentou dizer que tinha direitos, mas ele foi firme. Você maltratou minha mãe. Eu tenho vídeos, tenho laudos médicos, tenho testemunhas. Se você não sair por bem, eu te processo por maus tratos e você vai ter que responder na justiça. É isso que você quer? Viviane saiu da casa com as malas, o rabo entre as pernas, derrotada. E quando passou na frente de Cláudia, que estava na calçada com os meninos, não conseguiu nem olhar na cara dela. A vingança não era de Cláudia, era da justiça e da vida, que cobra tudo mais cedo ou mais tarde. Dona Terezinha recebeu alta uma semana depois. Quando entrou em casa e viu Cláudia e os meninos lá, esperando ela com flores e um bolo simples, começou a chorar. Eu não acredito, vocês estão aqui, de verdade. A gente tá sim, Dona Terezinha, e não vai mais sair. Essa casa agora é de todos nós. Pedro e Lucas abraçaram a velhinha com cuidado, para não machucar. Ela sorriu, aquele sorriso que tinha sumido há tanto tempo. Eu tenho uma família de novo, ela murmurou. E Cláudia, com os olhos cheios de lágrimas, respondeu. A gente sempre foi família, Dona Terezinha, desde o primeiro dia. Mas a história não termina aqui. Viviane não ia aceitar a derrota tão fácil, e o que ela aprontou depois quase destruiu tudo. O que será que ela fez? Descubra no próximo capítulo. Os primeiros dias na casa nova foram de adaptação. Cláudia acordava cedo, preparava o café, levava os meninos para a escola e voltava para cuidar de Dona Terezinha. A rotina era puxada, mas era gostoso. Tinha um propósito ali, um sentido. Dona Terezinha ia se recuperando aos poucos. As cores voltaram para o rosto dela, o sorriso ficou mais frequente e ela até começou a engordar um pouquinho. Cláudia fazia comida caseira, cheia de amor, e a velhinha comia tudo com gosto. Fazia tanto tempo que eu não comia uma comida de verdade, ela dizia. Roberto ligava todo dia para saber como a mãe estava, e toda vez agradecia a Cláudia. Você devolveu minha mãe para mim, eu nunca vou esquecer isso. Mas enquanto a vida na Casa Amarela florescia, do outro lado da cidade, Viviane fervia de raiva. Tinha perdido tudo, o conforto, a casa, o status de esposa de um homem trabalhador. E tudo por causa de uma favelada metida à heroína. Ela não ia deixar barato. Numa tarde de terça, Cláudia estava no quintal estendendo roupa quando viu uma sombra na porta. Era Viviane. O que você quer aqui? Cláudia perguntou, segurando firme o cabo da vassoura. Calma, eu só vim buscar umas coisas minhas que ficaram. Roberto já mandou suas coisas, você não tem mais nada aqui. Ah, tem sim, tem minhas joias, ficaram guardadas no quarto. Não tem joia nenhuma aqui, Roberto já revirou tudo. Viviane deu um sorriso torto. Você é esperta, Cláudia. Conseguiu o que queria. Entrou na casa, ganhou a confiança da velha e agora tá vivendo no conforto, gastando o dinheiro do Roberto. Eu trabalho aqui, cuido da Dona Terezinha, não tô gastando dinheiro de ninguém. Sei. E você acha que isso vai durar? Você acha que quando o Roberto arrumar outra mulher, ele vai deixar você continuar aqui? Se ele arrumar outra mulher, espero que seja alguém com coração, diferente de você. Viviane deu um passo à frente, os olhos cheios de raiva. Você vai se arrepender de ter se metido na minha vida, eu prometo. Sai daqui antes que eu chame a polícia. Pode chamar, mas antes deixa eu te falar uma coisa. Eu sei de coisas, coisas sobre você. Cláudia sentiu um frio na barriga. Que coisas? Eu sei que você não tem a guarda legal dos seus filhos. Sei que o pai deles nunca registrou e que você não tem documento nenhum provando que eles são seus. Mentira, era mentira. Mas Viviane tinha plantado a semente da dúvida.
Imagina se o conselho tutelar descobrisse que você está morando numa casa que não é sua, com crianças sem documentação adequada. Seria uma pena perder seus filhos, não é? Cláudia sentiu as pernas fraquejarem. Era o medo mais profundo dela. Perder os meninos. Você não faria isso. Eu faria, e vou fazer, se você não sair dessa casa. Eu não vou sair. Dona Terezinha precisa de mim. Então se prepare para as consequências. Viviane deu meia volta e foi embora, deixando Cláudia parada no meio do quintal, tremendo. Naquela noite, ela não conseguiu dormir. E se Viviane cumprisse a ameaça? E se viessem gente do conselho tutelar? E se tirassem os meninos dela? No dia seguinte, contou tudo para o padre Augusto. Minha filha, isso é coisa séria. Você tem a certidão de nascimento dos meninos? Tenho sim, padre. Eles estão registrados no meu nome. O pai sumiu logo depois que o Lucas nasceu, mas eu tenho os documentos direitinho. Então você não tem com que se preocupar. Ela está tentando te assustar. Mas mesmo assim, vou falar com um advogado amigo meu. A gente vai se prevenir. Padre, eu não tenho dinheiro para advogado. Ele faz trabalho voluntário, atende gente carente. Deixa comigo. Cláudia saiu da igreja um pouco mais aliviada, mas o medo ainda estava lá, apertado no peito. Quando voltou para casa, encontrou Dona Terezinha sentada na varanda, olhando para o horizonte. Cláudia, minha filha, vem cá, senta aqui do meu lado. Cláudia sentou, segurando a mão da velhinha. Eu ouvi a Viviane aqui ontem. Ouvi ela te ameaçando. A senhora ouviu? Ouvi. E eu quero que você saiba uma coisa. Você não tá sozinha. Eu tô aqui. O Roberto tá aqui. Deus tá aqui. Essa mulher não vai conseguir nada contra você. Mas e se ela... E se nada? Você salvou minha vida, Cláudia. E agora eu vou proteger a sua. E a dos seus meninos. Eu prometo. Dona Terezinha apertou a mão dela com uma força que surpreendeu. A velhinha frágil estava mostrando que tinha muita luta ainda dentro dela. 2 dias depois, a ameaça virou realidade. Bateram na porta. Era uma assistente social do Conselho Tutelar. Bom dia, a senhora é Cláudia Santos? O coração dela disparou. Sou sim. Recebemos uma denúncia anônima de que há crianças morando nessa casa em situação irregular. Posso entrar? Cláudia abriu a porta, as mãos tremendo. Os meninos estavam na escola, graças a Deus. A assistente social entrou, olhou a casa, fez perguntas. Cláudia respondeu tudo com a voz trêmula, mas mostrou os documentos, as certidões de nascimento, os comprovantes de matrícula, tudo. Tá tudo em ordem, a mulher disse depois de conferir. Mas me diga uma coisa, a senhora não é dona dessa casa, correto? Não, eu trabalho aqui, cuido da Dona Terezinha, que é dona da casa. O filho dela me contratou. Entendi. E a senhora tem contrato de trabalho? Silêncio. Não tinha. Era tudo verbal, confiança. Não tem, né? Olha, eu recomendo que vocês providenciem isso, porque sem contrato fica parecendo que a senhora está morando aqui de favor, e isso pode ser questionado. Eu vou providenciar, sim, senhora. A assistente foi embora, mas deixou um clima pesado no ar. Cláudia sabia que tinha sido Viviane. Tinha sido ela quem fez a denúncia. Quando Roberto ligou à noite, ela contou tudo. Que mulher desgraçada! Não acredito que ela fez isso! Ela fez, e vai fazer mais se a gente não se proteger. Amanhã mesmo eu providencio o seu contrato de trabalho, registrado, com tudo certinho. E vou falar com meu advogado também. A gente vai acabar com isso. Obrigada, Roberto. Você salvou minha mãe, Cláudia. Agora é minha vez de proteger você. Na manhã seguinte, Roberto apareceu na casa com um advogado. Fizeram o contrato de trabalho de Cláudia, tudo registrado, com direito a salário, férias, tudo. Ela assinou com os olhos cheios de lágrimas. Era a primeira vez na vida que tinha um trabalho registrado. Agora você está protegida, o advogado disse. Qualquer problema, você me liga. E se a Viviane tentar alguma coisa de novo, a gente processa ela por assédio. Cláudia respirou aliviada, mas sabia que a guerra não tinha acabado. Viviane estava disposta a tudo para se vingar. E mulher com sede de vingança é perigosa. Na noite daquele mesmo dia, aconteceu algo que ninguém esperava.
Cláudia estava deitando os meninos quando ouviu um barulho lá fora. Vidro quebrando. Correu até a sala e viu. Alguém tinha jogado uma pedra na janela. E amarrado na pedra tinha um bilhete. Você foi avisada. Agora aguenta as consequências. O medo voltou. Mas junto com o medo veio algo mais forte, a determinação. Cláudia não ia deixar aquela mulher destruir tudo que ela tinha conquistado. Não ia deixar ela assustar os meninos. Não ia deixar ela ameaçar Dona Terezinha. Chega, ela disse em voz alta, amassando o bilhete. Agora eu vou acabar com isso de uma vez. O que Cláudia vai fazer? Como ela vai enfrentar Viviane? E o que mais essa mulher má é capaz de aprontar? Descubra tudo no próximo capítulo. Cláudia não dormiu naquela noite. Ficou sentada na sala, olhando para a janela quebrada, pensando. Precisava de um plano. Precisava de algo concreto para acabar com aquilo de uma vez. De manhã cedo, antes do sol nascer, ela teve uma ideia. Os vídeos. Ela ainda tinha todos os vídeos que gravou de Viviane maltratando Dona Terezinha. Nunca tinha usado eles, além de mostrar para o padre e para o conselho. Mas e se ela mostrasse para todo mundo? E se tornasse isso público? Não, não é vingança, ela murmurou para si mesma. É justiça. As pessoas precisam saber quem ela realmente é. Pegou o celular e começou a juntar os vídeos. Editou num aplicativo simples, colocou tudo em sequência. Viviane gritando com Dona Terezinha, a velhinha caindo de cansaço, carregando peso, chorando. Eram cenas fortes, difíceis de assistir. Quando terminou, mostrou para o padre Augusto. Minha filha, você tem certeza disso? Uma vez que colocar na internet, não tem como voltar atrás. Eu tenho certeza, padre. Ela não vai parar de me ameaçar, de ameaçar meus filhos. Eu preciso me defender. E as pessoas precisam saber a verdade. O padre suspirou. Então faz, mas faz do jeito certo. Não como vingança, mas como alerta, para que outras famílias não passem pelo que Dona Terezinha passou. Cláudia assentiu. Naquela noite, depois de colocar os meninos para dormir, ela postou o vídeo num grupo de moradores da cidade no Facebook. Colocou um texto simples. Essa é a realidade que muitos idosos vivem dentro de casa. Essa é Dona Terezinha, uma senhora de 83 anos que foi maltratada pela própria nora durante meses. Eu sou a vizinha que presenciou tudo e resolvi ajudar. Compartilhem para que mais gente fique atenta aos idosos que vivem ao nosso redor. Eles merecem respeito e amor. E apertou o botão de publicar. Em menos de 1 hora, o vídeo já tinha mais de 100 compartilhamentos. Em 2 horas, mais de 500. As pessoas da cidade estavam chocadas, revoltadas, comentando. Que horror! Como alguém faz isso com uma velhinha? Eu conheço essa mulher, é a Viviane, sempre achei ela metida e falsa. Cadeia para ela, maltratar idoso é crime. A vizinha que ajudou é uma heroína. Cláudia lia os comentários com o coração apertado. Não era sobre ser heroína, era sobre fazer o certo. Na manhã seguinte, a cidade inteira estava falando sobre o vídeo. Na padaria, no mercado, na escola, nas igrejas, era o assunto do momento. E Viviane? Viviane estava escondida na casa onde estava morando agora, uma kitnet pequena no fim da cidade. Não tinha coragem de sair na rua. Quando tentou ir ao mercado, as pessoas viravam a cara, cochichavam, apontavam. É ela, a mulher que maltratava a sogra. Que vergonha, criatura sem coração. Ela voltou correndo para casa, humilhada. Pela primeira vez na vida, estava sentindo na pele o que era ser julgada, ser rejeitada, ser tratada como nada. E não gostou nem um pouco. Mas em vez de refletir, em vez de se arrepender, a raiva dela só aumentou. Era tudo culpa da Cláudia, aquela mulher pobre que tinha destruído sua vida. 3 dias depois do vídeo viralizar, Viviane tomou uma decisão desesperada. Ia até a Casa Amarela.
Ia confrontar Cláudia de uma vez por todas. Era uma tarde de sábado. Os meninos brincavam no quintal. Dona Terezinha cochilava na rede. Cláudia estava na cozinha preparando o almoço quando ouviu a batida violenta no portão. Saiu para ver quem era e gelou. Era Viviane. "Abre esse portão agora!" ela gritou. "Vai embora, Viviane. Você não é bem-vinda aqui." "Abre antes que eu arrebente!" Cláudia abriu o portão, mas ficou firme na entrada. Não ia deixar aquela mulher entrar. "Você destruiu minha vida!" Viviane gritou, os olhos vermelhos de raiva e talvez de choro. "Por sua causa eu perdi tudo! Meu casamento, minha casa, minha reputação!" "Você perdeu tudo sozinha. Eu só mostrei quem você realmente é." "Mostrou? Você me expôs, me humilhou. Você não tinha direito." "Eu tinha direito sim. Você maltratou uma idosa indefesa. Você trancou ela num quarto enquanto ela estava tendo um infarto. Você merecia muito pior do que um vídeo na internet." Viviane deu um passo à frente, as mãos fechadas em punhos. Por um momento, Cláudia achou que ela ia partir para cima. Mas então, algo inesperado aconteceu. Viviane desabou, caiu de joelhos no chão chorando. "Eu perdi tudo. Eu não tenho mais nada. Ninguém quer falar comigo. Eu tô sozinha." Cláudia ficou parada, sem saber o que fazer. Parte dela sentia pena, mas a outra parte lembrava de tudo que aquela mulher tinha feito. "Viviane, levanta. Não adianta chorar agora." Eu não queria ter feito aquilo. Eu só estava nervosa, frustrada. A vida não era como eu esperava." "E você achou que descontar numa velhinha ia resolver?" Viviane continuou chorando, o rosto escondido nas mãos. Foi quando Dona Terezinha apareceu na porta, apoiada no andador que Roberto tinha comprado para ela. "Cláudia, deixa eu falar com ela." "Dona Terezinha, a senhora não precisa." "Eu sei, mas eu quero." A velhinha caminhou devagar até onde Viviane estava ajoelhada, parou na frente dela e ficou em silêncio por um momento. "Levanta, menina." Viviane levantou o rosto, surpresa de ver a sogra ali. "Dona Terezinha, eu sinto muito. Você sente mesmo? Ou você só tá com medo das consequências?" Viviane abaixou a cabeça de novo. "Você me machucou, Viviane. Não só o corpo, mas a alma. Você me fez sentir que eu não valia nada, que eu era um peso, e isso dói mais do que qualquer pancada. Eu sei, e eu nunca vou conseguir consertar isso." "Não, você não vai, mas você pode escolher o que fazer a partir de agora. Pode continuar com raiva, com vingança no coração, ou pode aprender, pode mudar." "Como? Como eu mudo? Ninguém quer chegar perto de mim." "Começa pedindo perdão de verdade. Não para mim, porque eu não sei se consigo perdoar ainda, mas para você mesma." Para Deus. E depois você trabalha para ser uma pessoa melhor. Viviane chorava sem parar agora. E pela primeira vez parecia um choro verdadeiro. "Eu não sei como fazer isso." Ninguém sabe no começo, mas a gente aprende. A Cláudia aqui, ela não tinha nada, mas ela tinha bondade, e a bondade abriu portas para ela. Você tinha tudo, mas não tinha coração, e por isso perdeu tudo. As palavras de Dona Terezinha eram duras, mas verdadeiras, e Viviane sabia disso. "Agora vai embora e não volta mais aqui. Mas onde você estiver, lembra, nunca é tarde para recomeçar, desde que você queira de verdade." Viviane se levantou, enxugou o rosto e olhou para Cláudia. "Desculpa, por tudo, pelo incêndio, pelas ameaças, por tudo." Cláudia não respondeu, só acenou com a cabeça. Não era perdão ainda, mas era um reconhecimento. Viviane foi embora, e dessa vez parecia menor, mais quebrada, mas talvez, só talvez, com uma chance de se reconstruir. Dona Terezinha voltou para dentro de casa, cansada. Cláudia ajudou ela a deitar na rede de novo. "A senhora é muito forte, Dona Terezinha." "Não é força, minha filha, é cansaço de guardar mágoa. A gente perdoa não porque a pessoa merece, mas porque a gente merece paz."
Cláudia sorriu, os olhos marejados. Tinha aprendido tanto com aquela velhinha sábia. E naquele dia, a guerra finalmente acabou. Não com violência, não com vingança, mas com verdade e, quem sabe, um começo de cura. Mas a história ainda não terminou, porque o que aconteceu nas semanas seguintes surpreendeu a todos. O que será? Continue no próximo capítulo. As semanas que se seguiram foram de paz, uma paz que Cláudia não sentia há muito tempo. Os meninos estavam felizes, Dona Terezinha se recuperava cada dia mais e a Casa Amarela tinha virado um lar de verdade. Roberto conseguiu organizar o trabalho dele de um jeito que passava mais tempo em casa. Fazia viagens mais curtas e voltava sempre. Ver a mãe sorrindo de novo tinha mudado ele também. Cláudia, eu não sei como agradecer tudo que você fez, ele disse numa tarde enquanto tomava um café na varanda. Não precisa agradecer, Roberto. Eu gosto de cuidar da sua mãe. Ela é especial. É sim. E você também. Sabe, tem uma coisa que eu queria te perguntar. Cláudia olhou para ele, curiosa. Eu sei que você cuida da minha mãe, mas você tem planos para o futuro? Alguma coisa que você sempre quis fazer e nunca conseguiu? Ela pensou por um momento. Nunca ninguém tinha perguntado isso para ela. Sabe, quando eu era mais nova, eu sonhava em ter uma lavanderia, um lugar pequeno, mas meu, onde eu pudesse trabalhar com dignidade, sem depender de ir de casa em casa. Mas ficou só no sonho mesmo. Roberto sorriu. E se eu te dissesse que pode não ser sonho? Como assim? Minha mãe tem aquele galpão lá nos fundos. Tá vazio, sem uso. A gente podia reformar, colocar umas máquinas, fazer uma lavanderia pequena. Você trabalharia aqui mesmo, em casa, e ainda poderia cuidar da minha mãe. Cláudia ficou sem palavras. Os olhos se encheram de lágrimas. Você tá falando sério? Tô sim. Você merece, Cláudia. Merece ter algo seu. E a gente aqui merece ter você por perto. Ela não conseguiu segurar e chorou. Chorou de emoção, de gratidão, de felicidade. Pela primeira vez na vida, alguém estava apostando nela. Eu aceito sim. Roberto sorriu e abraçou ela. Dona Terezinha, que escutava tudo da sala, também chorou de emoção. Nas semanas seguintes, começaram a reforma do galpão. Roberto contratou um pedreiro, colocou piso novo, pintou as paredes, instalou tanques grandes e comprou 2 máquinas de lavar usadas, mas boas. Cláudia não cabia em si de tanta alegria. Os meninos ajudavam como podiam, carregando ferramentas, pintando as partes baixas da parede. Era um projeto de família. E em um mês, a lavanderia estava pronta, simples, mas bonita. Cláudia fez uma placa pequena de madeira e pendurou na porta. Lavanderia Recomeço, roupas lavadas com carinho. No dia da inauguração, meio que informal, apareceu bastante gente. Dona Teresa, a lavadeira que tinha ajudado Cláudia, foi uma das primeiras. Menina, que orgulho! Você merece tudo isso e muito mais. O padre Augusto também apareceu, benzeu a lavanderia e fez uma oração. Que Deus abençoe esse lugar e as mãos trabalhadoras de Cláudia. Aos poucos, as clientes começaram a aparecer. Primeiro as antigas, depois gente nova. A notícia se espalhou. A lavanderia da Cláudia fazia um trabalho excelente, com preço justo e ainda por cima entregava na casa das pessoas. O negócio começou a crescer. Em 3 meses, Cláudia já tinha que acordar mais cedo para dar conta de todos os pedidos. Mas era um cansaço bom, um cansaço de quem está construindo algo. Pedro e Lucas ajudavam depois da escola, dobravam roupas, separavam por cliente, aprendiam o valor do trabalho. Mãe, quando eu crescer, eu vou ter um negócio igual ao seu, Pedro disse um dia. Você vai ter algo ainda melhor, meu filho, porque você vai estudar, vai ter oportunidades que eu não tive. E ela fazia questão de incentivar os estudos deles. Comprou cadernos novos, lápis de cor, até um tablet velho, mas que funcionava, para eles fazerem as lições. Enquanto isso, Dona Terezinha se ocupava com pequenas tarefas. Bordava, tricotava, fazia crochê. E tudo o que fazia, Cláudia vendia junto com o serviço da lavanderia. Toalhinhas bordadas, panos de prato, pegadores de panela. A senhora tem jeito para isso, Dona Terezinha.
É que agora eu tenho tempo, minha filha, e paz para fazer. Antes eu só tinha trabalho forçado e medo. A vida tinha dado uma volta completa. Um dia, Cláudia estava na lavanderia quando uma cliente nova apareceu. Uma mulher bem vestida que ela nunca tinha visto antes. Boa tarde, você é a Cláudia? Sou sim. Pois não. Meu nome é Beatriz. Eu vi seu vídeo. O vídeo da Dona Terezinha. Cláudia ficou tensa. Não sabia se aquilo era bom ou ruim. Eu trabalho numa ONG que ajuda vítimas de violência doméstica e maus tratos. E queria saber se você toparia contar sua história numa palestra que a gente vai fazer. Palestra? Eu? Sua história é inspiradora. Você é uma mulher pobre, mãe solteira, que teve coragem de denunciar, de ajudar, de fazer a diferença. As pessoas precisam ouvir isso. Eu não sei não. Eu não sou boa de falar em público. Você não precisa ser boa. Você só precisa ser verdadeira. E você é. Pensa com carinho. Cláudia prometeu que pensaria. E pensou. Conversou com Dona Terezinha, com Roberto, com o padre. Todos disseram a mesma coisa. Vai. Sua história pode ajudar outras pessoas. E foi. 2 semanas depois, estava num salão paroquial de uma cidade vizinha, na frente de umas 50 pessoas, contando sua história. No começo, as mãos tremiam, a voz falhava, mas aos poucos foi pegando confiança. Contou desde o dia que viu Dona Terezinha pela primeira vez, passando pelas dificuldades, pelas ameaças, pelo medo, até a vitória final. Quando terminou, o salão explodiu em aplausos. Várias mulheres choravam, e 3 pessoas vieram falar com ela depois. Eu tô passando por uma situação parecida com uma vizinha idosa. Você me deu coragem para agir. Minha avó está sendo maltratada pela minha tia. Eu não sabia o que fazer. Agora eu sei. Obrigada. Obrigada por mostrar que a gente pode fazer a diferença. Cláudia voltou para casa naquele dia diferente. Percebeu que sua história não era só dela, era de muita gente. E se ela podia inspirar pessoas a fazer o bem, então valia a pena. Nos meses seguintes, ela fez mais algumas palestras, sempre voluntária, sempre falando do coração, e sempre voltando para casa, para a lavanderia, para os meninos, para Dona Terezinha. Porque no final, era ali que ela era feliz. Era ali que ela tinha encontrado seu lugar no mundo. Uma noite, sentadas na varanda, Dona Terezinha segurou a mão de Cláudia. Sabe, minha filha, tem uma coisa que eu queria te falar. Fala, Dona Terezinha. Eu tô velhinha. Não sei quanto tempo ainda tenho, mas eu quero que você saiba que esses últimos meses foram os melhores da minha vida. Você me devolveu a dignidade, me devolveu a vontade de viver. Não fala assim, Dona Terezinha. A senhora ainda vai viver muito, ou pouco, não importa. O que importa é que eu vivi bem, e isso é graças a você. As duas ficaram em silêncio, olhando para o céu estrelado. O mesmo céu que um dia tinha visto tanto sofrimento, agora era testemunha de tanta paz. E Cláudia percebeu que tinha feito a escolha certa naquele dia em que decidiu ajudar. Porque ajudar não era só sobre salvar alguém, era sobre salvar a si mesma também. Mas a vida ainda guardava uma surpresa, algo que ninguém esperava, e que ia selar de vez o destino daquela família. O que será? Descubra no próximo capítulo. O outono chegou trazendo um friozinho gostoso e folhas secas no quintal. Dona Terezinha completou 84 anos num domingo ensolarado. Cláudia fez um bolo simples de fubá, o preferido dela, e enfeitou a mesa com flores do jardim. Roberto tinha conseguido folga e estava em casa. Os meninos fizeram cartinhas de parabéns com desenhos coloridos. Até Dona Teresa, a lavadeira, e o Padre Augusto apareceram para cantar parabéns. Foi um dia lindo, daqueles que a gente guarda no coração. Mas naquela noite, depois que todos foram embora, Dona Terezinha chamou Cláudia e Roberto para uma conversa séria. Sentem aqui comigo, eu preciso falar uma coisa importante. Os dois sentaram, preocupados. Aconteceu algo, mãe? Não, meu filho, tá tudo bem. Mas eu tô velha, e velha tem que deixar as coisas organizadas, sabe? Para não dar problema depois. Mãe, não fala assim. Deixa eu falar, Roberto. Eu fui no cartório semana passada com o padre, fiz um testamento. Cláudia e Roberto se entreolharam, surpresos. Testamento, mãe? Essa casa, que é minha desde que seu pai faleceu, eu dividi. Metade fica para o Roberto, como é de direito, mas a outra metade eu deixei para Cláudia. O quê? Cláudia levantou assustada. Dona Terezinha, a senhora não pode fazer isso, eu não mereço. Você merece sim,
E mais, você salvou minha vida, Cláudia, não só de morrer, mas de viver mal. Você me deu dignidade de volta. Essa casa é tanto sua quanto do meu filho. Mas eu não quero nada, eu não fiz isso esperando recompensa. Eu sei, por isso mesmo você merece. Quem faz o bem sem esperar nada é quem mais merece receber. Cláudia começou a chorar. Roberto também estava emocionado. Mãe, eu concordo. Cláudia é como uma irmã para mim. Ela faz parte dessa família. Não é só isso, Dona Terezinha continuou. Tem outra coisa. Eu quero adotar os meninos. Como assim, Dona Terezinha? Adotar não no papel, porque eles já têm mãe, mas no coração. Eu quero ser avó deles oficialmente. Quero que eles me chamem de vó. Quero deixar algo para eles também quando eu partir. Pedro e Lucas, que estavam escutando escondidos atrás da porta, entraram correndo. A gente pode te chamar de vó? Pedro perguntou com os olhos brilhando. Pode sim, meu netinho. Os dois abraçaram Dona Terezinha com tanta força que ela riu, aquela risada gostosa de quem é amado de verdade. Naquela noite, Cláudia não conseguiu dormir. Deitada na cama do quarto que agora era dela, pensava em tudo o que tinha acontecido. Há alguns meses atrás, ela era uma lavadeira pobre que mal tinha o que comer. E agora tinha um negócio próprio, uma casa, ou parte dela, e uma família. Obrigada, meu Deus, murmurou olhando para o teto. Obrigada por ter me dado coragem naquele dia, porque se eu não tivesse ajudado, nada disso teria acontecido. Os meses seguintes foram de muita alegria. A lavanderia crescia cada vez mais. Cláudia até contratou uma ajudante, uma moça jovem da comunidade que precisava de trabalho. Roberto conheceu uma mulher, Fernanda, uma professora da cidade. Ela era gentil, tinha um coração bonito e adorou Dona Terezinha desde o primeiro momento. Sua mãe é um amor, ela disse para Roberto. E a Cláudia é incrível. Você tem sorte de ter essas duas mulheres na sua vida. Eu sei, eu tenho muita sorte. Fernanda começou a frequentar a casa. Ajudava Cláudia na cozinha, brincava com os meninos, conversava com Dona Terezinha. Era como se ela sempre tivesse pertencido àquela família. Um dia, Dona Terezinha chamou Fernanda para uma conversa particular. Minha filha, vem cá, quero te falar uma coisa. Sim, Dona Terezinha. Eu tive uma nora antes de você, uma nora muito ruim, que me machucou muito. Eu sei, o Roberto me contou. Mas eu não vou deixar o passado estragar o futuro. Você é diferente. Você tem luz nos olhos, tem bondade no coração. Eu vejo a forma como você olha para o meu filho, como trata a Cláudia, como brinca com os meninos. Você é a nora que eu sempre sonhei ter. Fernanda começou a chorar. Obrigada, Dona Terezinha. A senhora não sabe o quanto isso significa para mim. E eu quero te pedir uma coisa. Quando eu não estiver mais aqui, cuida do Roberto. Cuida da Cláudia e dos meninos também. Eles vão precisar de você. Eu prometo que vou cuidar de todos. As duas se abraçaram e naquele momento mais uma ferida do passado foi cicatrizada. O inverno chegou trazendo chuva e frio. Dona Terezinha pegou uma gripe que demorou para passar. Cláudia cuidou dela com todo carinho, fazendo chás, sopas quentinhas, mantendo ela sempre agasalhada. Você é meu anjo da guarda, minha filha, Dona Terezinha dizia. E a senhora é minha salvação, Dona Terezinha, porque foi através da senhora que eu descobri que eu sou capaz, que eu posso fazer diferença. Uma noite, Dona Terezinha teve um sonho. Sonhou com o marido falecido, seu Joaquim. Ele estava na porteira da fazenda, sorrindo, acenando para ela. Ainda não, meu velho, ela disse no sonho. Ainda tenho coisa para fazer aqui. E ele assentiu, ainda sorrindo, e sumiu devagar. Quando acordou, estava com paz no coração. Sabia que quando chegasse a hora ia estar tudo bem, porque tinha deixado tudo organizado. Tinha deixado amor, não brigas. Tinha deixado união, não separação. Na primavera, Roberto e Fernanda se casaram numa cerimônia simples na igreja. Dona Terezinha foi a madrinha, Cláudia foi a dama de honra, os meninos foram pajens. Foi um dia perfeito. Na festa, na casa amarela toda enfeitada, Dona Terezinha fez um discurso emocionado. Meus filhos, meus netos, minha família. Eu já vivi muitos anos, vi coisa boa e coisa ruim. Mas posso dizer que os últimos 2 anos foram os melhores da minha vida.
Porque eu aprendi que família não é só sangue, é escolha, é amor, é estar presente. Vocês são minha família e eu amo cada um de vocês. Todos choraram. Foi daqueles momentos que ficam gravados para sempre. Naquela noite, Cláudia estava guardando as coisas da festa quando Viviane apareceu. Sim, Viviane, mas estava diferente, mais magra, mais simples, com uma humildade no olhar que não existia antes. Eu sei que não devia ter vindo, mas eu queria dar isso para vocês. Era um envelope. O que é isso? É um pedido de desculpas, por escrito, para Dona Terezinha, para o Roberto, para você. Eu sei que não apaga o que eu fiz, mas eu queria que vocês soubessem que eu mudei. Tô fazendo terapia, tô trabalhando numa lanchonete, tô tentando ser uma pessoa melhor. Cláudia olhou para ela sem raiva, sem rancor. Eu espero que você consiga, Viviane, de verdade, porque guardar maldade no coração só faz a gente sofrer. Eu sei disso agora. E obrigada por ter me parado naquele dia. Se você não tivesse feito aquilo, eu teria continuado cada vez pior. Viviane foi embora e Cláudia ficou ali, com o envelope na mão, pensando: será que as pessoas realmente podem mudar? Ela queria acreditar que sim. E naquela noite, antes de dormir, abriu o envelope e leu a carta. Era sincera, dolorida, cheia de arrependimento real. Guardou a carta numa gaveta, não para esquecer, mas para lembrar que até mesmo os mais perdidos podem achar o caminho de volta. E agora, o capítulo final. O que o destino reservou para essa família que foi formada pelo amor e não pelo sangue? Descubra no último capítulo. 2 anos se passaram desde o casamento de Roberto e Fernanda. A Casa Amarela estava mais viva do que nunca. A lavanderia de Cláudia prosperava tanto que ela teve que ampliar, ocupando mais espaço do galpão. Agora tinha 3 funcionárias e atendia não só a cidade, mas cidades vizinhas também. Pedro estava com 13 anos, Lucas com 10. Os dois eram excelentes alunos, sempre nas primeiras colocações da escola. Cláudia fazia questão de incentivar os estudos, comprando livros, pagando o cursinho quando necessário. Vocês vão ser alguém na vida, ela dizia. A gente já é, mãe. A gente é seus filhos, Pedro respondia sempre, fazendo ela chorar de emoção. Roberto e Fernanda tinham tido um bebê, uma menina chamada Cecília. Dona Terezinha era a avó mais babona que existia. Passava horas embalando a netinha, cantando cantigas antigas, contando histórias. Vó, conta aquela história de quando você era criança e subia nas árvores, Lucas pedia. Ah, meu neto, deixa eu te contar. E lá se ia Dona Terezinha, com aquela memória boa, revivendo os tempos de criança no interior, quando a vida era simples, mas feliz. Num domingo de manhã, depois da missa, Dona Terezinha pediu para todos se reunirem na varanda. Tinha algo importante para dizer. Família, sentem aqui. Vó tem uma notícia. Todos sentaram, curiosos e um pouco preocupados. Eu fui no médico essa semana, fazer aqueles exames de rotina que a Fernanda insistiu que eu fizesse. E aí, mãe, deu tudo certo? Roberto perguntou. Mais ou menos, meu filho. O médico disse que meu coração tá cansado, muito cansado. Não é nada que vá acontecer amanhã, mas eu tenho pouco tempo. O silêncio caiu pesado sobre a varanda. Quanto tempo, Dona Terezinha? Cláudia perguntou com a voz embargada. Alguns meses, talvez 1 ano, se Deus quiser. Pedro e Lucas começaram a chorar, Cláudia também. Roberto abraçou a mãe com força. A gente vai aproveitar cada segundo, mãe. Cada segundo. É isso que eu quero. Não quero choro, não quero tristeza. Eu tive uma vida boa. Tive momentos ruins, sim, mas no final, muito mais momentos bons. E esses últimos anos com vocês foram o presente que Deus me deu. Fernanda enxugava as lágrimas enquanto embalava a pequena Cecília. A senhora é a melhor avó que essas crianças poderiam ter. E vocês são a melhor família que eu poderia ter. Então vamos fazer o seguinte, vamos viver, vamos rir, vamos fazer memórias bonitas, porque quando eu partir, quero que vocês lembrem de mim sorrindo, não chorando. E foi o que fizeram. Os meses seguintes foram intensos.
Todo domingo tinha almoço especial na Casa Amarela. Dona Terezinha ensinou Cláudia todas as receitas antigas da família. O frango com quiabo, a goiabada cascão, o bolo de fubá cremoso. Anota tudo direitinho, minha filha, para você passar para os seus netos um dia. Cláudia anotava, chorando, mas sorrindo também. Dona Terezinha fez questão de levar os meninos para conhecer o sítio onde ela tinha crescido, no interior. Mostrou a casa velha, a mangueira onde brincava, o riacho onde pescava com o pai. Isso aqui é suas raízes também agora, meninos. Guardem no coração. Numa tarde de sábado, Dona Terezinha chamou Cláudia para uma última conversa, só as duas. Minha filha, senta aqui, vó quer te falar uma coisa. Fala, Dona Terezinha. Eu quero que você saiba que você não foi só minha salvação. Você foi meu recomeço. Você me mostrou que vale a pena ser boa, mesmo quando o mundo é ruim. Que vale a pena ajudar, mesmo quando ninguém está olhando. E eu quero te agradecer por isso. Não precisa agradecer. Eu que agradeço tudo que a senhora fez por mim e pelos meus filhos. E eu quero te pedir uma coisa. Quando eu partir, não deixe essa família se separar. Vocês se tornaram uma coisa linda, uma família escolhida pelo coração. Guarda isso, protege isso. Eu prometo, Dona Terezinha, eu prometo. As duas choraram abraçadas, enquanto o sol se punha lá fora. Na noite de Natal daquele ano, Dona Terezinha estava mais fraca. Mal conseguia sair da cama, mas fez questão de estar na sala, sentada na cadeira especial que Roberto tinha comprado, cercada de toda a família. A árvore brilhava com luzes coloridas, os meninos cantavam músicas natalinas, o cheiro de rabanada e peru assado enchia a casa. É o Natal mais bonito da minha vida, Dona Terezinha murmurou. E o nosso também, mãe, Roberto disse segurando a mão dela. Depois da ceia, ela pediu para todos se aproximarem. Família, vó vai dar o presente dela agora. Mas mãe, a senhora não precisava. Não é presente de loja, meu filho, é presente do coração. Ela olhou para cada um, devagar, guardando cada rosto na memória. Meu presente para vocês é a certeza de que o amor vence tudo, a maldade, a dor, a injustiça. No final, o amor sempre vence, e vocês são a prova viva disso. Não tinha um olho seco na sala. Dona Terezinha dormiu tranquila naquela noite. E não acordou. Foi embora no sono, cercada de amor, no dia mais feliz que ela poderia escolher. No Natal, o dia que celebra o nascimento do amor ao mundo. O velório foi simples, na casa mesmo, como ela tinha pedido. Veio gente de toda a cidade, gente que conhecia Dona Terezinha, gente que tinha ouvido a história dela, gente que tinha sido inspirada por ela. O padre Augusto fez um sermão emocionado. Dona Terezinha não foi uma santa. Foi uma mulher simples, que sofreu, que errou, que acertou, mas que no final da vida escolheu o perdão. E o perdão a libertou. Ela partiu em paz, porque vivia em paz. Cláudia não conseguia parar de chorar. Era como se tivesse perdido uma mãe, porque Dona Terezinha tinha sido isso para ela, a mãe que ela nunca teve. Roberto estava destruído, mas se mantinha forte pelos filhos. No dia do enterro, Cláudia colocou uma carta no caixão. Uma carta que escreveu de madrugada, entre lágrimas. Querida Dona Terezinha, obrigada por ter confiado em mim quando ninguém mais confiava. Obrigada por ter me mostrado que eu era capaz. Obrigada por ter amado meus filhos como se fossem seus netos de sangue. Obrigada por ter me ensinado que família é quem cuida, não quem tem o mesmo sobrenome. Eu prometo guardar seu legado. Prometo ensinar meus filhos e meus netos sobre bondade, sobre perdão, sobre amor. Prometo continuar ajudando quem precisa, como você me ensinou. Descanse em paz, minha mãe de coração. A gente se encontra de novo um dia. Com todo o amor do mundo, Cláudia. Os meses seguintes foram de luto, mas também de adaptação. A vida continuava, como sempre continua. A lavanderia seguia funcionando. Os meninos seguiam estudando. Fernanda cuidava da pequena Cecília, que crescia rápido. E Roberto, Cláudia e Fernanda se apoiavam mutuamente, como Dona Terezinha tinha pedido.
Um ano depois da morte dela, a cidade inaugurou uma creche nova, e o nome escolhido pela comunidade foi Creche Terezinha Alves. Na placa da entrada estava escrito: em homenagem a uma mulher que nos ensinou que o amor e o perdão são as maiores forças do mundo. Cláudia estava lá na inauguração, com os meninos, com Roberto, com Fernanda. E quando descerraram a placa, ela olhou para o céu e sorriu. Viu, Dona Terezinha, seu nome vai viver para sempre. Não em riqueza, mas em amor. E isso vale muito mais. Naquela noite em casa, Cláudia reuniu os meninos. Filhos, senta aqui. A mãe quer contar uma história para vocês. Que história, mãe? A história de como uma velhinha e uma lavadeira pobre se salvaram uma à outra, e de como o amor pode transformar tudo. E lá se foi Cláudia, contando toda a história, desde o primeiro dia que viu Dona Terezinha sofrendo até o último Natal juntas. Pedro e Lucas escutavam atentos, os olhos brilhando. Mãe, quando eu crescer, eu quero ser igual você, Lucas disse. E eu igual a vó Terezinha, Pedro completou. Cláudia sorriu, os olhos cheios de lágrimas de emoção. Então vocês vão ser pessoas incríveis. Porque vocês vão ter o melhor dos dois mundos, a coragem de agir e a sabedoria de perdoar. E assim, o legado de Dona Terezinha continuou, não em dinheiro, não em herança material, mas em valores, em amor, em memórias. Porque no final é isso que fica, o amor que a gente planta no coração dos outros. E esse amor ninguém pode tirar. Nem a morte, nem o tempo, nem nada. Fim. Se você chegou até aqui, deixa nos comentários, família é amor. E me conta, você já ajudou alguém sem esperar nada em troca? Compartilhe sua história. E não esquece de se inscrever no canal e ativar o sininho, porque amanhã tem história nova e tenho certeza que você vai amar. Um beijo no coração de cada um e até a próxima.